Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Só estou acertando aqui a câmera e a divisão da tela aqui para poder ver melhor aí os comentários e de vocês. Acho que assim, acho que tá bom, tá tudo, o som tá saindo bem, a imagem tá boa, só deu um ok aí para mim ter um retorno. Muito bem. Então vamos só aguardar mais um pouquinho. Mais uma vez, para quem já está acostumado, já pode pegar a sua água aí, que vai ser fluidificada para todo o tratamento que será feito hoje no trabalho, né? Então, pegue a sua aguinha, deixa aí ao lado, para que possa receber os melhores fluidos aí do mentor individual, do anjo da guarda de cada um, de toda a equipe da espiritualidade maior. Hoje nós vamos dar continuidade aí no nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu coloquei aí no título, não sei como aparece aí para vocês, mas nós vamos hoje falar sobre os elementos gerais do universo. Vamos tentar passar algumas perguntas aí para dar um. Aí vamos parar provavelmente no meio desse capítulo 2 e porque a gente vai dar um gancho com algumas perguntas, já dando início ao capítulo seguinte da criação. E aí algumas perguntas já complementa ou já dá um primeiro passo às perguntas do capítulo seguinte, que é a criação. Aí, então nós vamos ver até uma parte aí hoje. Então, a boa noite ao pessoal que já entrou aí. Ó, minha mãe, Maristela, a Yara, a Aline. A Aline pedindo orações por ela e pela família. Será feito, Aline. Fique até o final, que a nossa oração de hoje é especialmente para alguns problemas que nós estamos passando, que muitos de nós podem estar passando, né? Então fica aí até o final, que a oração vai fazer muito ao que você está pedindo. Ah, o Ailton, Cláudia, a Inês, a Cíntia. A chefe está aí hoje. E a mãe da chefe também. Ana Maria do Carmo. Tudo bom? Então vamos já dar início para a gente não perder muito tempo aí, tentar usar o máximo do tempo possível para as perguntas, né? Então vamos fazer a nossa oração inicial, que a gente possa nesse momento ficar tranquilos aí onde quer que nós estejamos agora, respirar fundo, tentar acalmar o nosso coração, fazer com que a nossa frequência cardíaca fique mais tranquila, mais baixa. Pedir ao nosso anjo guardião, nosso mentor individual, que nos protege, nos intui, para que nesse momento coloque a sua mão sobre a nossa fronte, sobre o nosso fronte, sobre o nosso coronário, nos dando um passe, nos dando a energia necessária para que desde este momento todo esse fluido possa passar para nós nesse contato perispiritual, que a gente receba essas energias do nosso mentor individual nesse momento. Agradecendo por sempre estar ao nosso lado, nos dando a tranquilidade, a intuição e a proteção sempre que necessário e permitido.
agradecer a todos os trabalhadores de Jesus que fazem nesse momento, em qualquer que seja o local, uma proteção para que nada de inservível adentra ao nosso trabalho de hoje, em nossos lares, de todas as pessoas que aqui estão e daquelas que não puderam estar. Agradecer a nossa mãe espiritual, Maria, que derrama o seu manto azul sobre nossos ombros, nos dando a religiosidade necessária, a paz e a tranquilidade, que esteja com nós durante todo esse trabalho. Agradecer ao nosso Mestre e Irmão Jesus pelos seus ensinamentos e exemplos, agradecer por tudo que temos hoje e por ter dado e encarnado aqui na Terra a sua vida por nós, que possamos, através dos seus exemplos, nos melhorarmos gradativamente. E agradecer a Deus, Pai, Criador de tudo e de todos, por mais essa encarnação, por mais essa oportunidade de aprendizado e de educação, que possamos, através dos ensinamentos de Jesus e de toda a pleiade de espíritos superiores que nos auxiliam todos os dias, evoluir espiritualmente e retornarmos à casa do Pai melhores do que viemos. E agradecidos por essa oportunidade, vamos orar a essa que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como em qualquer parte. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, na medida que perdoamos os nossos devedores. E não os deixemos, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de qualquer mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos mais uma vez, sejam bem-vindos aqui em mais uma noite de estudo e oração no Grupo Cascata de Luz. Agradecer a presença de todos, aqueles que já acompanham o estudo desde o início, né? E aqueles que estão começando, sejam bem-vindos. Como eu falei no início, para quem não estava aqui, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos adentrar o capítulo 2, que fala sobre os elementos do universo. Tá? Nós vamos tentar fazer uma boa parte dele, que a gente pare em uma determinada situação em que a gente vai fazer um link com as perguntas do capítulo seguinte, que a gente já vai também começar no próximo encontro. Tá? Então espero que vocês possam aproveitar. Tentei fazer um teste aqui para compartilhar a tela com vocês, mas infelizmente a tela some quando eu coloco para compartilhar, para mostrar as perguntas, né, para quem não tem o livro dos espíritos ou tem, mas nesse momento está assistindo em algum outro local que não está fácil aí de acessar, mas a tela sumia, então eu deixei. Vamos pedir aí para nossa amiga Bruna, ó, que está aí, que é a fera, já que já faz há mais tempo esse compartilhamento da tela aí pelo streaming, a Cíntia, que possa nos ajudar para a gente, na próxima aula, passar para vocês. Enquanto isso, nós vamos lendo as perguntas aí, aqui no nosso livro físico, né? Então, na semana passada a gente parou, né, na pergunta 14, na parte do panteísmo, né, que vai da pergunta 14 a 16, e a gente deixou bem claro que aquela confusão que as pessoas têm ou que fazem de Deus, né, os panteístas que colocam tudo ou qualquer coisa que eu imagino que seja Deus no mesmo cesto, né, mostrando que Deus ou tentando passar uma imagem de Deus material, né, que isso não existe. Eu, na semana passada, eu ia fazer até um comentário dessa parte aqui, que a minha esposa estava assistindo o, a série do Lúcifer,
E é engraçado, não dando um spoiler, mas já dando, que mesmo em 2021, com tantas coisas que a gente já sabe hoje, né? As pessoas ainda fazem de Deus uma figura, né? E no seriado, Deus aparece lá sentado no seu trono, né? Rodeado de trabalhadores, né? De espíritos que estão em comunhão indescritível com Deus, como fala Emmanuel, mas Deus está lá como uma figura física material. Né? Lógico que é um seriado, mas poderia ter feito, ou as pessoas poderiam tentar entender ou desmistificar essa figura de Deus como algo físico, material, né? Mas ela continua assim. E nós passamos então para a pergunta número 17, já dentro do capítulo 2, né? Que é os elementos gerais do universo, e nós vamos começar pelo conhecimento dos princípios das coisas. Logo, lógico que no início, quando nós conversamos sobre a introdução, passando algumas palavras, determinações em que deveriam ser entendido porque era uma coisa nova, né? A gente tem que entender desde o começo como as coisas se iniciaram, né? Como tudo se acontece, e esse capítulo chamado Conhecimento dos Princípios das coisas, tenta nos dar esse elemento de decifrar certas coisas que a gente ainda não entendeu. Então a pergunta 17, ela fala assim: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Né? E a resposta é breve e curta: não. Deus não permite que o homem tudo seja revelado neste mundo. Quando ele fala isso, que não, porque não pode ser revelado neste mundo, já nos dá a condição que nós, como já falamos outras vezes, estamos numa situação de inferioridade, de crescimento moral e de mundo. Nós estamos no mundo de provas e expiação, aonde nós temos hoje uma condição de entender e compreender certas coisas, mas longe ainda de compreender muitas coisas. Se nós saímos de um mundo primitivo, né, e fomos para o mundo de provas e expiações, tentando passar para o mundo de regeneração, talvez no mundo de regeneração, ou melhor, provavelmente no mundo de regeneração, né, nós teremos mais condições de entender. No mundo que nós estamos hoje, não. E se a gente pensar lá na pergunta número 10, a resposta é essa. Falta-se um sentido para me entender certas coisas. Hoje eu consigo compreender muitas coisas do que eu não compreendia antes, mas para compreender os princípios das coisas e principalmente Deus, me falta um sentido. E não será nesse mundo que a gente vai ter essa capacidade de compreender tudo. Ok? Na pergunta seguinte, ele tenta ainda forçar um pouco mais as respostas, né? Na pergunta 18 diz: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E a resposta é: o véu se levanta aos seus olhos à medida que ele se depura. Vamos voltar para a pergunta anterior. Se o véu se desvenda à medida que o meu espírito se depura, eu estou passando de um grau de entendimento para um grau de entendimento maior. Eu estou passando, talvez, de viver num mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, para um mundo ditoso e num mundo celeste. Se eu estou passando, estou me depurando, estes véus que eu não consigo desvendar, que me atrapalham a desvendar as coisas, eles são deixados de lado. E eu começo a desvendar mais coisas. Mas, continua a pergunta, a resposta, para compreender certas coisas, são-lhes precisas faculdades que ainda não possui. Mais uma vez, dando continuidade à pergunta anterior, vocês estão num mundo inferior
E até agora, o que foi lhes passado, o que vocês têm capacidades de entender, é isso. Certas coisas vocês ainda não têm a condição de entender. Né? Poxa, mas eu acho que eu sou tão inteligente. Veremos mais para frente qual será a resposta dele para isso. Né? Pergunta 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? E aí nós vimos, por exemplo, lá no estudo do livro A Caminho da Luz, em que certos momentos durante toda a história da humanidade, muitas pessoas contribuíram para o avanço das coisas, o avanço científico das coisas. Né? E muitas vezes foi mostrado que essas pessoas vinham com trabalhos e provas bem definidas e auxiliados sempre como sempre existiu na humanidade. Né? E a pergunta é, e a resposta é: as ciências, a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Então, quando se instituiu, foi criado a ciência, ela foi criada para que a gente se adiante em todas as coisas. Né? Então, quando as pessoas falam, mais uma vez, que a doutrina espírita ela não é nada científica, só essa resposta já está mostrando que a doutrina espírita vê a ciência como algo muito importante, tanto que ela é uma das bases da doutrina ciência, filosofia e religião. Né? Então, a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Então, quando a gente ouve isso, que Deus estabeleceu uns limites, então parece que nós não podemos dar nunca um passo à frente. Então, será que a gente não vai conseguir, através do nosso esforço, tentar desvendar certas coisas que estão ainda com um véu muito obscuro? Algumas coisas sim, outras não. E aí nós vamos ver a resposta de Kardec, ou na verdade a continuação dessa resposta, agora dado um apêndice por Kardec, o que ele diz que a cada dia que passa lhe mostras quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. Então, quando nós falamos que a ciência ela não é absoluta para tudo e ela mostra isso no dia a dia. A ciência investiga para tentar achar respostas, muitas vezes acha respostas e depois vem uma outra ciência mostrando que aquela resposta não é a verdadeira. E nós mudamos o paradigma, o pensamento de certas coisas e passamos a crer e seguir outras. Né? Isso é o papel da ciência, ela vai sempre fazer isso. Né? Então, muitas vezes, o que ele quis dizer aqui é que a ciência acertou errando e errou acertando. Né? Então, ela não é infalível. Para aquela pessoa que acha que é infalível, lembramos lá atrás, na introdução, quando o Espírito da Verdade diz, para aquele que acha que o mais infalível, o mais inteligente, é aquele que está mais próximo do erro. Né? Então a gente não pode colocar certas coisas que a ciência vai dar todas as respostas porque não dará. Pelo menos no momento. Quem sabe mais para frente? Provavelmente sim, porque ela já vem desvendando várias coisas dentro da religião. Né? Tudo bem? Qualquer coisa, se vocês querem colocar alguma pergunta, alguma comentário, pode colocar aí na caixinha que se eu não ver na hora, eu volto já já, tá bom? Pergunta número 20. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Então, assim, o homem pode receber comunicações ou intuições, pensamentos, sonhos, que não seja diretamente da ciência? Será que isso acontece?
Sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Né? E o comentário de Kardec é melhor ainda. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Então, muitas vezes, quantas histórias nós vemos em livros de fatos reais, nós vemos na doutrina própria, na própria doutrina sobre comunicações em cartas, em que, num sonho, num desdobramento, a gente tem uma indicação do que nós vamos e temos que fazer. E isso acontece todos os dias. Com alguém está acontecendo nesse momento. Então, não vamos ficar nos apegando a tudo que for somente material, e isso a gente vai falar daqui a pouco, porque muitas coisas vêm de algo que a gente ainda não conhece. Né? Então, de repente veio um pensamento que eu acho que foi meu e na verdade não foi. Dentro de certos limites, conforme diz a resposta. Ok? E aí nós adentramos um subtítulo, um subitem, que vai falar sobre o espírito e a matéria. A pergunta 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? E a resposta: só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar: é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Então, quando a gente fala sobre a criação do universo e a criação dentro dos 7 dias, e aí no sétimo dia Deus descansou, então parece que aí Deus descansou, viu que era tudo bom, descansou. Agora é com vocês, meus filhos, façam o que vocês bem entendem, que eu vou agora aqui curtir uma rede, uma praia, né? E não é isso. Jesus mesmo disse, né, uma vez: Deus trabalha desde o início e até hoje. E a resposta é isso aqui: nunca esteve inativo. Nunca parou de trabalhar. E essa é uma lei natural. Isso é uma lei natural, é uma lei de Deus. Existe uma aula, por exemplo, um tema das escolas, que são as leis naturais, e uma das leis naturais é a lei do trabalho. Então, quando a gente fala assim, poxa, queria tanto parar, aposentar, não fazer mais nada, determinado momento, essa lei vai te empurrar para fazer alguma coisa. Ah, quando eu morrer, eu quero desencarnar logo, porque aí eu vou lá pro nosso lar, sentar lá na graminha, ouvir o piano, a harpa tocar e ficar sem fazer nada. Esquece. Provavelmente trabalharás mais lá do que aqui. Então, a lei do trabalho é uma lei natural e é uma lei de Deus. Então, ela é imparável. Não tem como isso acontecer. Então, se é imparável e Deus é soberanamente justo e bom, se essa lei serve para ele, se serve para nós, serve para ele. Não existe nada de diferença de Deus do átomo ao arcanjo. Lembrai sempre disso. Né? Não vai existir uma lei somente para Deus. Tá? Pergunta 22. Define-se geralmente a matéria como que tem de extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições de matéria? E a resposta: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis.
Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que nenhuma impressão vos cause os sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, aqui ele vem mostrar mais uma vez. O que a gente tem condição de entender sobre matéria ou qualquer outra coisa é o que a gente tem capacidade de entender. Nós poderíamos falar, como a resposta diz, que algo muito sutil, muito etéreo, não é matéria. Mas para os espíritos superiores, é. Porque para eles isso é grosseiro. Mas para nós, pelo nosso entendimento e o nosso sentido, é matéria. Então, ele deixa bem claro que são coisas que nós precisamos tocar. Tocar. Eu preciso saber o que que é. E isso a gente tem muito na questão espiritual. Eu preciso tocar, eu preciso ver, eu preciso acreditar, né? A gente viu isso desde os apóstolos de Jesus, né? Precisou tocar em mim para acreditar em mim, né? Precisou. Mesmo convivendo com Jesus, precisou tocar. Eu preciso ter uma imagem para me chegar próximo e rezar e me aproximar mais da espiritualidade? Muitas vezes preciso, porque eu ainda preciso dessa coisa material para entender ou para chegar mais próximo de algo mais sutil e etéreo. Então isso é ruim? Não, porque nós temos que entender que a gente está no mundo material, onde a matéria predomina, né? Então não há mal nisso. Vai chegar um momento em que eu não vou precisar disso? Vai. Mas para quem ainda não tem essa condição, não tem problema nenhum. Porque nós temos que entender que nós estamos num mundo de laboratório, mundo material, e eu preciso conseguir ver, eu preciso olhar, eu preciso identificar, tocar, né? Então não tem problema nenhum. E aí ele continua na mesma pergunta 22a. Então, que definição podeis dar de matéria? E aí responde: a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. E aí, nós vamos continuar no comentário de Kardec. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. E aí, quando nós estudamos os corpos espirituais e nós vamos falar sobre o perispírito, e aí a gente vai começar a entender um pouco mais desses laços em que algo liga a outro. E, por exemplo, entender o porquê o perispírito é um corpo espiritual semi-material. Porque eu deixo gravado as coisas que eu adquiri na matéria. Então, quando ele fala que essa matéria é um laço que prende o espírito, e nós agimos na matéria e ela age em nós, a gente começa a entender que realmente quando eu desencarno, nada acaba. Porque sempre existe um contato entre o que eu estou vivendo encarnado nessa matéria e o que vai embora daqui para o plano espiritual. E aí ele pergunta na pergunta 23: e o que é o espírito? E a resposta: o princípio inteligente do universo. Quando nós falamos lá na pergunta número 1 que é Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, aqui ele pergunta: e o que é o espírito? É o princípio inteligente do universo.
Então nós somos um espírito inteligente neste universo em que a ciência já mostrou que existem multiversos se relacionando aonde ela não consegue ir mais por hora. Então, se existem multiversos, eu posso de alguma maneira que a ciência ainda não entendeu, nós como espíritas entendemos em que existem muitas moradas na casa do Pai, em que esse espírito pode encarnar em qualquer uma dessas moradas, porque eu ando por onde eu quiser, dentro do permitido, né? Então eu sou esse princípio inteligente do universo, né? E Deus está mergulhado dentro de mim porque Ele é a inteligência suprema do universo. E a pergunta 23A continua: qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Viram só? Quando nós perguntamos o que é o espírito e nós não conseguimos tocar, né? Nós não conseguimos tocar o espírito, ele não é nada. Então, quando a pessoa não acredita em nada disso, ela fala, isso não existe. Por quê? Ah, porque eu nunca vi. Se existisse algum, já tinha aparecido. Mas aparecem todos os dias. Nós vamos ver aqui, na pergunta, quando falar sobre os espíritos, qual será a sua influência sobre as nossas vidas, mais do que imaginais. Então, eles estão presentes todo momento. Mas eu não consigo tocar. Então, se eu não consigo tocar, não consigo ver, não consigo conversar, o espírito não é nada. Então, eu não acredito, ele não é nada. Mas não é nada para nós. Como nada não existe, então o espírito é alguma coisa para eles. Você imagina um ser da esfera crística olhar, por exemplo, para o meu perispírito ou para o meu espírito. Ele vai olhar e falar assim, tadinho do Emerson. Tão grosseiro, quanto a se depurar. Se eu visse o espírito do Emerson, eu ia falar assim, caramba, olha o espírito do Emerson. Entendeu a diferença? A diferença é muito grande, porque essa coisa material grosseira, para mim, é algo etéreo, é algo sutil, mas para algo muito superior, é grosseiro. Então o nada não existe. Como eu não consigo ver, eu classifico como nada e como não existe. Tudo bem? Pergunta 24. É o espírito sinônimo da inteligência? E aqui é interessante. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Quando nós vamos estudar o espírito em si, o perispírito, nós vamos ver alguns atributos que Deus nos dá. Quando nós fomos criados, Deus nos deu alguns atributos. Um dos atributos é a inteligência. Um dos atributos é a inteligência. Então, quando ele pergunta, o espírito é um sinônimo da inteligência? A resposta é essa. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Um outro atributo do espírito é o livre-arbítrio. Como é que eu faço que esse livre-arbítrio fique cada vez mais livre-arbítrio? Me depurando. Continuando. Uma e outro, porém, se confunde num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Então, quando você fala a inteligência e o espírito é a mesma coisa, tá bom. Se você consegue entender que a inteligência é algo que eu não consigo enxergar, nem se eu abrir um cérebro agora eu posso falar assim, esse aqui é inteligente,
talvez por aumento de massa encefálica, mas tem N outros problemas de saúde, por exemplo, que você tem aumento de massa encefálica. Então, mas não, eu não consigo falar a inteligência, a mente de uma pessoa. Então, se eu classificar a inteligência, a mente de uma pessoa como espírito, para vós, como ele diz, tá bom, é a mesma coisa. Mas não, a inteligência é um atributo do espírito, né? Como eu disse, existem outros atributos, como o livre-arbítrio, tá? E mais alguns. Vamos lá. Pergunta 25. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som é do ar? Resposta: são distintos um do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Encarnamos e só assim a gente consegue evoluir. Pelo menos neste mundo. Quando nós falamos encarnamos, sempre lembre que aqui na Terra, né? Para me intelectualizar essa matéria, eu preciso estar encarnado. Ah, mas eu não posso aprender muito no plano espiritual, ou num sonho, ou num desdobramento? Pode. Mas tem aquela frase gigantesca e de muita importância. Na prática é outra coisa. Quando eu começar a ter influências de certas coisas, de certos acontecimentos, lugares e ações, a minha reação será uma. Por isso a necessidade do encarnar. Porque somente aqui eu vou ter a condição de passar por situações aonde eu vou ter condição de intelectualizar essa matéria. E como essa matéria é ligada à parte espiritual, levarei o que eu intelectualizei para uma próxima encarnação. Por isso, para aqueles que ainda acreditam que o túmulo é o fim, não faz sentido. Não faz sentido. Né? Pergunta 26. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Opa! Então pode ter um espírito sem a presença da matéria e a matéria sem a presença do espírito? Sim. É fora de dúvida pelo pensamento. Em determinados planetas e mundos, a comunicação não é mais material. É muito mais sutil. Então, quando ele fala isso, ele não está falando de nós aqui. Nós aqui. Né? Apesar de algumas vezes, né, quando a gente conversa, por exemplo, ou quer dar uma bronca num filho ou com alguém, né, você só pelo olhar, a pessoa já sabe o que você quer. Precisaria da matéria? Sim, porque eu preciso do meu olho para ela entender. Né? Mas em determinados lugares eu não preciso mais disso tudo aqui, dessa matéria grosseira para a comunicação acontecer, para o ensinamento acontecer. Eu faço isso por pensamento, porque é algo muito mais sutil, muito mais etéreo. Né? Pergunta 27. Há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, o Espírito e a matéria constituem o princípio de tudo o que existe. Vamos lá. Como assim Deus, o Espírito e a matéria constituem tudo o que existe? Conhecemos alguma coisa fora disso neste planeta?
Eu não conheço. Fora desses três elementos, eu não conheço. Pode ter, eu não conheço. Né? Mas o elemento material se tem que se juntar a um fluido universal. Aí aqui a gente começa a entrar num assunto muito, muito interessante de se estudar e tentar entender. Existe algo chamado FCU, ou fluido cósmico universal. Este de onde que sai tudo o que podemos criar e fazer. E quando nós falamos podemos criar e fazer, isso vai desde os espíritos em cocriação em plano maior, como nós em cocriação em plano menor. Existem fluidos, existe algo em que, por exemplo, a ciência ainda não conseguiu entender. Então, quando ela pega um átomo e vê que 80% não é matéria, até para ser materialista está ficando difícil. Né? E o que é isso? Não sei. Banhado, nós estamos banhados, nós aqui, o planeta, os planetas, os universos, está banhado em algo chamado fluido cósmico universal, aonde você tem a capacidade de criar tudo. Né? Poxa, mas então existe algo em que eu consiga criar tudo de algo que eu não consigo ver e entender? Sim. Vamos pensar em nós aqui, matéria grosseira. Nós temos em nós algo que dá para se criar qualquer coisa dentro de nós. Nós temos isso? Sim. Se nós pensarmos que N doenças, problemas são estudados hoje em dia através de uma coisa chamada célula-tronco, nós temos dentro de nós um fluido cósmico universal. Dentro de nós. Célula essa que é capaz de se transformar em qualquer coisa, que a ciência está estudando muito hoje, usando já para algumas coisas com eficácia, outras ainda não, porque ainda não se sabe manipular corretamente este fluido dentro de nós, dentro das nossas células. Por quê? Porque Deus está imerso em nós e nós imersos em Deus. Então, quando ele começa a falar de fluido universal, a gente começa a tentar entender que há algo de resposta por trás de coisas que eu não consigo compreender e que eu vou continuar ainda sem compreender, como diz os próprios espíritos. Né? Este fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Vamos lá. Pergunta 27A, continuando sobre o fluido. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Então vejamos bem a pergunta de uma pessoa inteligente, mas que está num mundo em evolução. Eu não consigo entender o que é esse fluido, eu sei que ele age sobre a matéria, nós conseguimos agir neste fluido, mas eu não consigo ver porque eu não consigo tocar. E aí então é perguntado se esse fluido seria o que nós chamamos aqui de eletricidade. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando,
senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então, quando nós falamos de fluido cósmico universal, em que ele tem N modificações, é porque eu consigo transformar esse fluido em N coisas, ou tudo. Tudo. Quando os espíritos superiores trabalham para Deus em cocriação em plano maior, ele manipula o fluido cósmico universal. Então, eu pego do fluido cósmico universal e transformo em coisas que eu quero dentro do que Deus permite e quer. Pergunta 28. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria é inerente e matéria inteligente? Matéria inerente e matéria inteligente? Então eu vou parar de dividir matéria de espírito. Eu vou chamar tudo de matéria. Então agora não é mais fácil falar que existe uma matéria que é inerente e uma matéria que é inteligente? Vejamos a resposta. As palavras poucos nos importam. Lembra quando nós falamos das comunicações dos espíritos, né? Não se preocupe com certas palavras, certos erros. Não se preocupa com o conteúdo principal da comunicação, né? Então, chamar, dividir ou juntar espírito e matéria, não importa. Você quer chamar de matéria inerente e matéria inteligente? Pode chamar. As palavras pouco nos importam. Pouco nos importam. Eles não estão preocupados com isso. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vós entendereis. Entendertes. Então vocês querem entender melhor essa coisa de espírito, matéria? Chame do jeito que você quiser. Não tem problema nenhum. Ninguém aqui vai pegar e falar assim, ó, vai lá agora, anjo da guarda do Emerson, entra lá e fala para ele que, ó, não é matéria inteligente, é espírito. Não vai. Não vou perder tempo com isso, porque para eles isso não tem importância nenhuma, né? É assim que eu estou entendendo as coisas? Perfeito, ok. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere sentido. Então, vocês querem complicar as coisas? Compliquem, porque mais lá na frente você não vai conseguir entender. Eu estou mostrando para você que espírito é uma coisa, matéria é outra coisa. Se você quer chamar tudo de matéria, colocar tudo no mesmo balaio, coloque. Mas elas, como diz o complemento de Kardec à pergunta 28, elas nos mostram distintas. Então, eu sei bem distinguir o que é uma coisa ou outra, mas vocês querem colocar tudo como matéria e dar nome diferente, não tem problema nenhum. Ok? Deixa eu só ver aqui agora em qual pergunta eu vou parar para a gente ter a continuidade no capítulo seguinte. É isso. Vamos fazer mais duas perguntas. Propriedades da matéria. Pergunta número 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Que elemento primitivo é esse? Fluido cósmico universal.
Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Mais uma vez, esta matéria primitiva é capaz de se transformar ou de ser manipulada em qualquer coisa, né? Então, tudo vem de um elemento primitivo. Porque entender bem isso, que essa matéria, esse fluido cósmico universal pode ser manipulado e feito N coisas ou tudo dele. Porque quando nós passarmos para o capítulo seguinte, que vai falar sobre a criação, a gente vai falar de novo sobre ele, provavelmente, tá? Não sei as perguntas de cor, mas aí eu vou começar a entender. Falar, ah, tá, então a criação, quando as coisas foram acontecendo, todos os processos de manipulação e criação do nosso planeta, por exemplo, veio de lá. Desse princípio primitivo que nós vimos no fim de semana passado. Ok? De onde se originam as diversas propriedades da matéria? Mais uma vez, são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito de sua união em certa circunstância. Então, qual que é a diferença, mais uma vez, da célula tronco para as outras células? Bem rusticamente, eu consigo pegar uma célula, colocar ela em determinado órgão e ela, através das multiplicações das células deste órgão, eu me transformo em uma célula daquele órgão, de certas circunstâncias. Então, se eu colocar uma célula tronco no meu cérebro, a capacidade de transformação dela será em neurônios. Se eu colocar a célula tronco no meu fígado, a capacidade de transformação da célula será em células hepáticas, né? Então, de onde se originam essas diversas propriedades da matéria? Desses fluido cósmico universal, onde elas são modificadas, que as moléculas sofrem essas modificações e o efeito da sua união em certas circunstâncias. Ok? Então lembrem bem desta parte do fluido universal, do fluido cósmico universal, da transformação das coisas, porque a criação de tudo, ou que nós conseguimos hoje palpar, o nosso planeta Terra, foi feita através da modificação desse fluido cósmico universal. Jesus, o governador planetário, pega a energia, uma parte da energia do Sol e transforma aonde tem a capacidade de criar o planeta Terra. Modificação do fluido cósmico universal através de espíritos evoluídos, de esferas crísticas que estão em contato, em comunicação indescritível com Deus. Nós não temos ainda capacidade de entender certas coisas. Ok? Então hoje nós vamos parar aí na pergunta 31, tá? Finzinho já do capítulo 2, mas porque as outras perguntas vão dar um gancho já direto ao capítulo da criação, e aí só para parar nessa parte fluídica, nessa mudança, né, das propriedades do fluido universal, para a gente entender um pouco melhor como que as coisas aconteceram, não em 7 dias, figurativamente, como diz a Bíblia, tá? Então espero ter ajudado de alguma maneira a compreender um pouco mais aí as perguntas do Livro dos Espíritos. E aí nós vamos
complementar a nossa a nossa nosso encontro de hoje com a nossa oração final, que eu acabei de tirar da página. Deixa eu só tentar achar aqui. Eita. Aqui. Então, a prece nossa de hoje, ela vai ser para aquelas pessoas, aqueles espíritos que por algum problema ou de saúde ou de algum problema físico, acidentes, Covid, desencarnou e está retornando à pátria espiritual. Ou as pessoas que já se desencarnaram já há algum pouco tempo, algum tempo, e que voltaram ao plano espiritual. Então a nossa oração de hoje será para esses espíritos pós-morte do corpo físico. Então, que nesse momento todos que tenham alguém em especial, um amigo, um parente, qualquer pessoa que conhecia, que desencarnou, seja ele qual for o problema, a circunstância, que fechem seus olhos, sintam essa pessoa, vibrem por ela, né? E ouça a oração para ela. Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre a alma desta criatura que volta ao plano espiritual, que acabais de chamar para vós. Possam ser contadas em seu favor as provas por que passou aqui na terra, e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que ainda tenha que sofrer como espírito. Vós, bons espíritos, que viestes receber esta criatura, e vós, sobretudo, que sois o seu anjo guardião, assisti-o, ajudai-o a se despojar da matéria. Dá-lhes a luz necessária, Senhor, e a consciência de si mesmo, a fim de se livrar das perturbações que acompanham a passagem da vida corporal para a passagem à vida espiritual. Inspirar-lhes o arrependimento de suas faltas e o desejo de repará-las, para apressar o seu progresso rumo à eterna bem-aventurança. Que assim seja, graças a Deus. Então, que todas essas pessoas que retornaram ao plano espiritual possam ser recebidas, amparadas por os espíritos trabalhadores de Jesus, de Deus, e como a oração diz, livrar essas perturbações, né, e entender tudo o que passou e o que está passando para depuração espiritual, para que num regresso à Terra, para uma nova oportunidade de educação, ela tenha uma condição melhor espiritual e material para viver aqui na Terra ou em qualquer local. Okay? E assim nós vamos agradecendo aos nossos mentores, nossos anjos guardião, que estiveram aos nossos lados nesse momento, nos dando a tranquilidade, a intuição, o auxílio. Agradecer a todos esses trabalhadores que, de alguma maneira permitida por Deus, fluidificaram a água, fluidificaram o espírito de cada um nesse momento, para que tudo da parte espiritual e física seja auxiliado conforme o tempo e merecimento de cada um. Que a gente possa ter uma semana tranquila
e que no próximo domingo estejamos aqui reunidos em nome de Jesus, de Deus, para a continuidade do nosso Livro dos Espíritos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em qualquer parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, na medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, muito obrigado pela presença aí de todos. Que vocês tenham uma ótima semana. Orem por todos essas pessoas que desencarnaram recentemente ou não, para que possam ser atendidas pela espiritualidade, pelos seus mentores e encaminhados à continuação do seu processo agora no plano espiritual de evolução. Fiquem com Deus, que na semana que vem a gente possa estar reunidos aqui mais uma vez. Um abraço a todos e até domingo que vem. Tchau, tchau.